de fitossociologia, hoje eu vou mostrar aqui como é que a gente pode fazer algumas determinações de índices de diversidade, como, por exemplo, o índice de Shannon, a ecoabilidade de Pelot e o número de Rio, né? São análises aí bastante comuns, né, na área de ecologia, então eu acredito que esse vídeo possa ser útil aí tanto para estudantes quanto para quem trabalha na área aí, ambiental, né? Bom, aqui vamos para o código propriamente dito, né? Eu vou utilizar aqui dois pacotes, né? Então eu vou por aqui, ó, carregar pacotes necessários. O primeiro pacote que eu vou usar vai ser o pacote dplyr. Tá? Esse pacote, como eu já mencionei anteriormente, é utilizado para a gente fazer manipulação dos dados, né? A gente pode criar novas colunas, fazer alguns cálculos, né? É uma ferramenta realmente muito útil para a gente trabalhar com os dados de forma geral. O segundo pacote que eu vou usar vai ser o Vega. Esse pacote eu costumo dizer que é como se fosse um canivete suíço na área de ecologia, né? Para quem trabalha com comunidades biológicas, né? Realmente um pacote muito útil, nos permite fazer aí várias análises, né? Eu pretendo fazer outros vídeos tutoriais comentando aí algumas ferramentas bem interessantes que a gente pode utilizar utilizando o Vega, né? Bom, próximo passo aqui é a gente verificar os dados que serão utilizados, né? Para esse vídeo tutorial eu vou usar os mesmos dados que eu tenho utilizado já, né, para essas atividades, né? Então vejam que aqui, olha só, né, tenho meus dados em que eu tenho uma primeira coluna com as parcelas das minhas árvores, uma segunda coluna N com uma identificação numérica das árvores, uma coluna espécie com identificação botânica, uma coluna DAP, né, com as medidas das árvores, certo? O próximo passo vai ser determinar a abundância por espécie. Ou seja, a ideia aqui é criar um objeto em que esse objeto vai ter uma relação de todas as espécies com suas respectivas abundâncias. Tá? Então eu vou criar aqui um objeto abund.sp que vai receber os dados brutos e eu vou usar aqui a count, essa função count do pacote dplyr, e aqui eu entra a coluna espécies, essa mesma coluna que vocês estão vendo aqui, ó, espécies, né? Então, Ctrl Enter, então veja que eu criei esse objeto abund.sp, certo? Que vai ser utilizado então para a gente calcular aí as nossas métricas, né, nossas medidas de diversidade. A primeira coisa que eu vou calcular aqui vai ser então a riqueza, frequentemente aí representado com S, né? Notação bem comum para riqueza, tá? Então a minha riqueza, eu vou colocar o S aqui, né? Criando um objeto S. Eu vou usar aqui então a função specNumber do pacote Vega e inserir o seguinte argumento aqui, ó, abund.sp, que é esse objeto que eu criei, mas vejam que esse objeto ele tem duas colunas, né? A coluna espécies com a relação de todas as espécies e essa coluna N, que é com o número de árvores, tá? Então aqui eu uso o cifrão para selecionar a coluna N, tá? Então eu vou Ctrl Enter, então veja que eu já tenho aqui determinado a riqueza da área com 89 espécies. Em seguida, eu posso fazer aqui a determinação do índice
de Shannon, antigamente representado com a anotação H. Meu índice de Shannon, aqui, ó, olha só, estou criando o H, vou usar a função chamada diversity. E aqui entra também o mesmo objeto, abund SPN. Então, eu posso até copiar aqui esse mesmo objeto e colar dentro do parênteses assim, ali da função diversity. Dou um Ctrl Enter, então vejam que eu calculo aqui o índice de Shannon, 3.6, né? O índice de Shannon, ele mede a entropia, né? E não tem unidade, o que o torna pouco intuitivo, na verdade, né? Por isso, né, a gente pode fazer o seguinte, né, a gente pode determinar aqui a riqueza efetiva a partir do número de Hill do H, no índice de Shannon, né? Então aqui, ó, né, vou pôr S efetiva como sendo um objeto que está sendo criado. Se eu fazer o exponencial via H, né, repare que aqui eu calculo o número de Hill, ou a riqueza efetiva, que, vejam, né, eu tenho aqui 36,67, e nesse caso a unidade vai ser espécies. Né? Então aqui eu tenho uma determinação da minha riqueza, porém ponderada em função da representatividade das espécies, tá certo? Eu acho que é muito mais intuitivo a gente trabalhar com a riqueza efetiva do que o índice de Shannon propriamente dito, né? Como eu comentei com vocês, que não tem unidade, né? Pouco menos intuitivo, já o número de Hill para o índice de Shannon representa a riqueza efetiva e a unidade vai ser espécies. Tá? Então vejo aqui, meu S, minha riqueza observada, vai ser 89 espécies, porém a minha riqueza efetiva vai ser 36. Né? Então eu, com base aqui, ó, né, na representatividade das espécies, eu chego aqui nesse valor de riqueza efetiva. Né? E por fim aqui eu vou mostrar, né, como é que a gente calcula a equabilidade de Pielot, que é também muito utilizado, né, que dá uma unidade de dominância ecológica. Né. A equabilidade de Pielot, né, então eu vou representar como J, né, como já é comum ser utilizado. O que vai ser? Né? Vai ser o H, ou o índice de Shannon, observado dividido pelo log de S. Então aqui o S é a minha riqueza observada, né? Então, quando eu calculo o J, repare que eu tenho aqui um 0,0.8, né? O J ele sempre varia de 0 a 1. Sendo que o 1, né, seria uma situação hipotética em que todas as espécies estariam igualmente representadas. Né? Então, quanto mais próximo de 1 o J, menor a dominância ecológica e maior a equabilidade das espécies. E quanto mais próximo de zero, oposto. Né? Então, eu teria maior dominância e menor equabilidade da representatividade das espécies. Tá? Bom, então seria isso, né? Espero que seja útil. Até o próximo vídeo tutorial.